Fala galera, tudo bem? E vamos que vamos em mais um vídeo do Café com E-Commerce. E hoje vamos falar de um assunto mais revoltantes do Brasil: impostos e taxas. Infelizmente, nenhum empreendedor que queira ter o seu negócio digital está livre disso. Mas hoje muitos não se preparam corretamente para enfrentar as mordidas que o governo dá no seu lucro. E que mordidas são essas, hein? Portanto, hoje vamos conhecer todos os impostos que um e-commerce é obrigado a pagar. Também vamos mostrar um passo a passo para abrir um e-commerce do ponto de vista contábil. E por último, a gente vai entender a importância de ter um planejamento tributário muito bem feito, certo? Esses são alguns dos temas do vídeo de hoje e eu já quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo e pelo áudio. Eu estou gravando numa câmera aqui de backup, porque minha câmera principal pifou, e é assim, coisas da vida. Mas, sem blá 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 e choradeira, vamos de conteúdo! Primeiro eu queria dizer, eu não sou contador, como vocês já devem saber, mas no dia a dia a gente aprende apanhando bastante. E a gente começa a entender um pouquinho desse mercado, tá? Então é isso que eu vou trazer para vocês. A gente sempre ouve falar que o Brasil é a terra dos impostos. Mas quando a gente está na frente de um negócio é que a gente começa realmente a ter ideia do quanto a carga tributária é pesada no nosso país. Isso sem nem entrar no mérito do que o nosso governo faz com todo o dinheiro que ele arrecada. Porque não é o propósito desse vídeo, mas parar para pensar nisso chega a revoltar qualquer um. Imagino que deve revoltar vocês também. Por isso, vote consciente no próximo domingo, porque acredite, suas decisões vão influenciar muito nos seus negócios e nos seus lucros, certo? Mas passado o momento eleitoral aqui que baixou, vamos seguir o nosso conteúdo. No comércio eletrônico, devemos fazer a distinção entre as lojas virtuais que compram produtos e revendem através da internet, o que seria um e-commerce comum. Temos que fazer a distinção entre as prestadoras de serviço, como serviços de hospedagens, mídias, como Google e Buscapé, e aqueles e-commerces que são tratados como mais um canal de venda disponibilizado pelo fabricante, como um Walmart, um Extra da vida. E ainda a gente tem as lojas que funcionam como intermediadores de negócios, que são chamados hoje marketplaces, como a Rakuten. O próprio Mercado Livre é um exemplo um pouco diferente, mas a Rakuten principalmente. Ainda temos uma tributação diferente para as lojas que se enquadram no MEI, ou seja, o microempreendedores individual, ou no regime do Simples Nacional. Mas vamos começar conhecendo um pouco sobre cada imposto. Vamos começar pelo ICMS. Esse é um imposto estadual que incide sobre a circulação das mercadorias. Cada estado tem uma taxa de ICMS diferente. Hoje estamos passando por uma grande reforma do ICMS para evitar a guerra fiscal entre os estados. Explicando um pouco sobre a guerra fiscal entre os estados, em resumo, os estados mais ricos, como São Paulo e Rio de Janeiro, concentram a maioria dos grandes comércios eletrônicos, realizando assim vendas para outros estados do país. Por lei, é direito do estado de origem cobrar o ICMS, enquanto o estado de destino fica chupando o dedo. Com o crescimento do comércio eletrônico, isso se tornou um grave problema fiscal para regiões menos desenvolvidas como o Norte, Nordeste e o Centro-Oeste. Em resposta a essa desigualdade, essas regiões, em frontal desrespeito à Constituição Federal, celebraram o protocolo ICMS número 21, que impõe o pagamento do ICMS nas operações interestaduais com mercadorias comercializadas de forma não presencial, ou seja, internet e telemarketing, em favor do estado de destino. Ou seja, você, lojista, deveria pagar o ICMS do seu estado e ainda por cima pagar o ICMS do estado de destino, chegando a pagar 2 vezes o imposto previsto em lei. Isso se chama bitributação. Esse protocolo número 21 é uma das maiores provas da zona que é o nosso país. Mas eu acho que isso todo mundo já sabe, né? Mas graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal, o STF, derrubou no último dia 17 de setembro a eficácia deste acordo e resolveu por maioria modular os efeitos da decisão. Ou seja, no entendimento da Corte, as regras do protocolo não estariam mais valendo desde fevereiro desse ano, quando foram interrompidas por meio de liminar. Apesar da extinção dos efeitos do acordo, ainda é necessário uma regulamentação
que disponha sobre o recolhimento de ICMS no comércio eletrônico, para acabar de uma vez por todas com a insegurança jurídica sentida pelo setor. Isso é lindo na teoria, na prática ainda existe barreira fiscal. Você vai mandar a sua mercadoria para alguns estados do país, você ainda é barrado e é cobrado desse tributo, ou você se vira para entregar a mercadoria no prazo que o cliente quer, ou você fica anos e anos esperando pela justiça fazer alguma coisa. Essa é uma das maiores vergonhas do comércio eletrônico em questão de tributos que se passa no Brasil. É muito triste ver isso acontecer e quem paga o pato no final das contas é sempre o cliente. Mas, dito isso, vamos em frente, vamos ao próximo imposto. PIS e COFINS, que são impostos cobrados sobre o faturamento. Esses impostos podem ser de 3,65% até 9,25% sobre o seu faturamento. Mas consulte sempre um contador, pois existem dezenas de variáveis à aplicação dessas alíquotas. E só um contador para saber com certeza quanto a sua empresa deve pagar. O IRPJ e CSLL, que são cobrados sobre o resultado operacional da sua operação. Não quis colocar aqui a alíquota deles, porque varia muito se sua empresa é lucro presumido ou real, mas é algo em torno, aí, somados dois, de 24%, sobre a base de cálculo de uma empresa, que é de 32%, isso no lucro presumido, tá? Eu sei que parece complicado, e mas no decorrer do vídeo anote suas dúvidas e nos envie. No que pudermos ajudar, a gente está sempre aí, conte sempre com Café com E-Commerce. IPI. No caso da loja ser também fabricante, ela paga este imposto sobre produto industrializado, que varia de acordo com o enquadramento do produto vendido, ou seja, cada segmento ou produto pode ter uma tributação. ISS. Caso a loja seja uma prestadora de serviços, ela terá que pagar o ISS, que é o imposto sobre este serviço, que funciona como um IPI para empresas que trabalham com serviço. E são esses os impostos que se aplicam nos mais variados tipos de e-commerce. Agora vamos entender os tipos de negócios digitais e os tipos de impostos que eles devem pagar. Vamos falar primeiro dos e-commerces que vendem mercadorias, ou seja, as lojas virtuais tradicionais. Nesse segmento, nós também temos que fazer uma subdivisão em duas categorias, que são, primeiro, lojas virtuais que compram produtos e os revendem no ambiente online. Segundo, as lojas virtuais que são apenas mais um canal de vendas do produtor, distribuidor ou varejista. Em termos práticos, não há diferença entre a tributação no comércio eletrônico e as lojas que operam no mundo físico. E a comparação é muito válida. Os tributos no comércio eletrônico brasileiro estão sendo discutidos intensamente e é muito provável que a gente tenha modificações nessa área muito em breve. Mas no momento, as regras são essas que estamos apresentando por aqui. No primeiro caso que eu falei, que são as operações de e-commerce em que o empresário compra produtos para revender pela internet, incidirá o ICMS em vendas para pessoas físicas ou pessoas jurídicas que não sejam contribuintes do ICMS. Nesse caso, a alíquota utilizada deverá ser a adotada no estado onde esteja situada a loja virtual, independentemente da localização do comprador. Essa é a lei. No caso das vendas onde o comprador é uma pessoa jurídica, também contribuinte do ICMS, a alíquota praticada deverá ser a alíquota interestadual. Além disso, incidirá sobre as vendas o pagamento do ICMS substituto, quando for o caso. O COFINS e PIS sobre o faturamento da loja virtual também será cobrado e, finalmente, o IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, calculado sobre o resultado operacional da sua empresa. No segundo caso, quando a loja virtual é apenas mais um canal de vendas do próprio fabricante, produtor ou distribuidor, incidirão todos os impostos que foi descrito no tópico anterior, no primeiro tópico, e ainda por cima o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas vale dizer que esse imposto só é cobrado quando a loja for a própria fabricante ou a importadora dessas mercadorias comercializadas. Um exemplo
A Dell, que vende computadores pelo site dela, paga ao IPI por ser produtora desse produto. No caso das operações de e-commerce que tenham como foco de vendas a prestação de serviços, a situação é um pouco diferente. Nesses casos será devido o ISS, Imposto sobre Serviços, COFINS e o PIS calculados sobre o valor do serviço prestado. Além disso, incidem também, como no caso anterior, o IRPJ e o CSLL sobre o resultado operacional da loja. Dependendo da natureza do serviço, a loja virtual também deverá fazer a retenção na fonte do ISS, COFINS e PIS, além do CSLL e o IRPJ. Como eu já disse aqui, sempre recomendamos a contratação de um bom contador para auxiliar na questão tributária no e-commerce, pois existem nuances aí que precisam ser analisadas por um profissional da área. Só um cara desse para entender e saber como lidar com essa sopa de letrinhas que é os tributos no Brasil. É importante também analisar o regime tributário em que a sua empresa se enquadra, pois para pequenas e médias operações existem regimes como o MEI, que é o microempreendedor individual, e o Simples Nacional, que podem reduzir muito a carga tributária incidente sobre as vendas de uma loja virtual. E é exatamente sobre esses regimes que vamos falar agora. Este regime é voltado a pessoas que trabalham por conta própria e querem se legalizar como pequenos empresários. O MEI contempla quem fatura até R$60 mil por ano. Nesse projeto do governo federal, o participante está isento dos tributos federais e paga apenas um valor fixo mensal que garante o pagamento à Previdência Social, o ICMS e o ISS. Além disso, nesse programa o empreendedor tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria e outros. Vale a pena conferir todas as regras. Eu vou deixar o site do programa na descrição para que vocês possam acompanhar por aí. O valor de contribuição varia de acordo com a natureza do seu negócio. Se é comércio, se é indústria, se é prestação de serviço. É preciso também checar se a atividade se enquadra entre as permitidas para ter acesso ao programa, porque nem todos os tipos de negócio podem se enquadrar no MEI. Não é todo mundo que vai ter essa mamata. O Simples Nacional é um regime de arrecadação diferenciado, voltado a micro e pequenas empresas nacionais que faturam até 3,6 milhões ao ano. Ao optar por esse sistema, o empresário paga uma taxa fixa calculada de acordo com o seu faturamento, que abrange vários impostos federais. O IRPJ, CSLL, o PIS e COFINS, o IPI, ICMS, o ISS, CSLL e muitos outros. Mas é importante saber que há algumas restrições para se inscrever no sistema. Empresas de gestão, de consultoria, de cessão de mão de obra e agências de publicidade não podem optar pelo Simples. Esses são só alguns exemplos. Sempre que tiver dúvida, antes de abrir o seu empreendimento virtual, consulte um contador. A orientação profissional é fundamental para definir em qual caso seu negócio se enquadra e entender a tributação que será aplicada. É melhor nunca se arriscar com o leão, nunca brincar com o governo. Bom, galera, eu sei que eu fiquei devendo para vocês falar do plano tributário e também do caminho contábil para abrir um primeiro comércio eletrônico, mas o vídeo já está ficando grande, vamos deixar para a parte 2, que é a semana que vem, de volta com a nossa tela grande, gravando tudo certinho. Mais uma vez peço desculpa pela qualidade do vídeo e pelo áudio, mas estamos aí em situação de backup, né? Usando a câmera que não é tão boa assim, que é uma porcaria, o áudio é uma porcaria, só o vídeo, o conteúdo que é bom. E se você gostou, curte aí, aqui estão os vídeos relacionados, até semana que vem.